Muito bom dia, agronegócio. Segunda-feira, 8 de julho de 2024, 8 horas 6 minutos pelo horário oficial de Brasília. Sejam todos bem-vindos. Esta é a nossa abertura de mercado, que acontece aqui pelo noticiasagricolas.com.br, pelo nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, pela TV Climatempo e pela Rádio Agro Hoje. Então sejam todos bem-vindos. Juntos nós vamos construindo aqui as nossas primeiras informações de mercado, as nossas informações que são ali manchetes para darmos início a esta semana. Na edição desta segunda-feira vamos falar sobre o resultado das eleições na França. A esquerda venceu e o premier francês deixa o cargo nesta segunda-feira. Vamos tratar mais deste assunto. Vamos falar também sobre o possível anúncio de Gabriel Galípolo como novo presidente do Banco Central nos próximos meses. Vamos também tratar dos preços de soja e milho aqui no Brasil, uma dicotomia bastante clara. Os preços do milho seguem bastante pressionados e a soja registrando as melhores médias do ano neste último mês de junho. Vamos falar ainda sobre o marco temporal, voltando ao debate nas casas em Brasília. Senado e STF vão retomar as discussões sobre essa lei que foi promulgada pelo Congresso Nacional no início deste ano. Vamos falar também sobre os preços, claro, e no nosso quadro de entrevistas vamos receber Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest Commodities, para nos ajudar a entender como é que essa semana se inicia para o mercado de grãos, portanto. Essas informações e muito mais você sabe aqui no Bom Dia Agronegócio, onde você conhece antes e primeiro as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios. Vamos direto às cotações. Na Bolsa de Chicago, nós temos todas elas hoje em campo negativo, né? Então, caem os grãos e o complexo soja na Bolsa de Chicago, enquanto sobem as soft commodities na Bolsa de Nova York. Na Bolsa de Chicago, a soja para o contrato agosto, 11 dólares e 54 centos por bushel, uma baixa de 0,9%. No milho, 4 dólares e 4, 1,2% de queda. No trigo, 5 dólares e 81, 1,3% de baixa. Ainda na Bolsa de Chicago, baixa para o farelo, que perde 1,7%, é quem lidera as perdas nesta segunda-feira. Temos 326 dólares e 80 centos por tonelada curta, e no óleo de soja são 48 centos mais 20 por libra-peso e uma queda de 1,03%. Na Bolsa de Nova York, checando as soft commodities, o café sobe bem, 2,4% de alta, 2 dólares e 34 mais 50 por libra-peso, e percebam que a montanha-russa do café continua entre os futuros do Arábica principalmente, embora o Robusta não fique muito longe disso na Bolsa de Londres. O açúcar, 20 centos mais 13 por libra-peso, 0,05% de baixa. O algodão sobe, tem alta de 0,8% para 71 centos mais 60 por libra-peso. O petróleo, este também cai forte, o que ajuda a pressionar inclusive os futuros do óleo de soja, vai pressionar também os grãos, o milho em especial. Para o petróleo WTI, a gente vai checar o WTI e o Brent, mas o WTI tem 82 dólares e 32 centavos por barril, uma queda de 1,01%, e o Brent 85 dólares e 86, com uma queda de 0,8%. Gás natural, 0,3% de queda, ouro caindo 0,7%, prata 1,2% de queda também e cobre 0,1% de baixa. Quem sobe então, portanto, nesta segunda-feira são apenas os futuros do café e do algodão. O açúcar, que estava em campo positivo, também passou a estabilidade, mas operando do lado negativo. Vejamos qual vai ser o caminho tomado e decidido aí para os preços do açúcar durante esta semana. Bom, checamos então as commodities, vamos checar o dólar index também, por que não? Nós temos uma pequena alta de 0,08% para 104.627 pontos. Para fechar a rodada de preços, na Bolsa de Dalian, mercado futuro na China, onde as negociações já estão encerradas, nós tivemos fechamento negativo para o farelo, bem negativo para óleo de soja e negativo também para o milho. Segundo as informações de Eduardo Vanin, para combinar fundamentos com financeiro. Nós tivemos bolsas estáveis no Ocidente, a França em queda com o parlamento dividido, é o nosso próximo destaque já. Títulos soberanos da França em queda, na Ásia forte baixa para os índices acionários de Hong Kong e Xangai, petróleo recuando, ouro caindo, negociações de cessar-fogo em Gaza
continuando, onda de calor nos Estados Unidos e leste europeu, inundações na China, redução do excesso de chuvas para o norte dos Estados Unidos e oeste do cinturão produtor, futuros da soja em queda. Na China, as commodities agrícolas encerraram o dia também em baixa. Então, estamos ali recebendo as primeiras informações de Eduardo Vanin, que já estará conosco no nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio para nos ajudar a entender, então, como todos esses fatores se conectam. São 8 horas e 12 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos checar as manchetes desta segunda-feira, vamos às nossas notícias da manhã. Bom, vamos atualizar, em primeiro lugar, o cenário geopolítico. Eu tenho falado muito aqui no Bom Dia Agronegócio sobre como 2024 é um ano determinante e fundamental para o redesenho da nova ordem mundial, porque nós temos ali um quadro de muitas eleições acontecendo. Eu comentei com vocês já em edições anteriores. Quando nós olhamos para o cenário global, contabilizando eleições parlamentares, eleições nacionais, municipais, nós temos 400 pleitos acontecendo neste 2024. E muitos deles vão ali sinalizar importantes movimentos políticos e econômicos do planeta. Então nós estamos falando de eleições presidenciais nos Estados Unidos, eleições na Europa, tivemos já as eleições do Parlamento Europeu, onde nós vimos um avanço considerável da direita, e nós tínhamos ali uma direita na frente nas pesquisas para a França, né? O primeiro turno das eleições na França teve a vitória do partido de direita, ou mais à direita. E o resultado das eleições mostrou uma vitória da esquerda neste final de semana. Vamos às informações. Olha só, o Ministério do Interior da França divulgou os dados definitivos da apuração dos votos do segundo turno das eleições legislativas no país, realizado neste domingo. A coligação de esquerda Nova Frente Popular ficou em primeiro lugar, com 182 assentos da Assembleia Nacional, segundo o jornal francês Le Monde. A coalizão centrista do presidente Emmanuel Macron, Juntos, vem em seguida com 168 cadeiras. A direita, representada pela Reunião Nacional e Aliados, ficou com 143 assentos. Segundo o levantamento do Le Monde, com base nos dados do Ministério, os republicanos terão 45 assentos, outros partidos de direita 15, outras legendas de esquerda 13, outras de centro 6, regionalistas 4 e diversos 1. São 577 assentos no total. Nenhum partido ou aliança conseguiu maioria absoluta. Lembrando que essas eleições legislativas que ocorreram com o segundo turno na França neste domingo, elas vêm num movimento de Emmanuel Macron, que tentava trazer ali, né, o seu protagonismo político de volta, algo que não aconteceu. A popularidade de Emmanuel Macron é muito baixa neste momento na França, que passa por problemas econômicos e sociais bastante graves, uma das principais economias da Europa. Então é preciso que nós entendamos o que está acontecendo neste momento com a política francesa. A Nova Frente Popular, que é a coalizão de socialistas, comunistas, verdes e da esquerda radical, surpreendeu ao ficar em primeiro lugar no segundo turno das eleições legislativas antecipadas na França. Nenhum dos principais blocos políticos obteve maioria absoluta na Assembleia Nacional. Como resultado, a questão do futuro governo permanece sem solução. Os acordos tácitos entre o governo de Emmanuel Macron, de centro, e a coalizão de esquerda, concentrando o voto no candidato com mais chances de derrotar o RN em cada circunscrição, frustraram a vitória da direita, mas não deram aos esquerdistas uma maioria absoluta, o que aumenta a incerteza do futuro. Na França, o pleito foi marcado pelo forte comparecimento à urna, com 67% de participação, o maior desde 1981. Percebam, como eu disse, a importância destas eleições que estão acontecendo este ano. Aonde o voto não é obrigatório, nos países onde o voto não é obrigatório, diferente do que acontece no Brasil, a participação nas urnas da população tem sido recorde. Isso aconteceu já na Argentina
que deu, né, na eleição que deu a vitória a Javier Milei, e temos ali essa agora a sucessão de pleitos com recordes de votantes. Isso mostra, né, traz bastante sinalizações importantes, portanto, para o futuro geopolítico do mundo. O primeiro-ministro da França, no entanto, o Sr. Gabriel Attal, de centro-direita, anunciou que deixará o cargo nesta segunda-feira, dia 8. Ele teve a sua decisão anunciada pouco depois da divulgação das projeções iniciais das eleições legislativas, que deram, portanto, essa vitória ao bloco de esquerda, representado pela Nova Frente Popular. A aliança Juntos, que também engloba Gabriel Attal junto de Emmanuel Macron, ficou em segundo lugar. Bom, o que ele diz, né, que ele não tem, portanto, ambiente para governar, como nenhuma maioria absoluta foi decidida, definida, ele afirma, portanto, que deixará o cargo nesta segunda-feira e diz, para concluirmos esta notícia: nesta noite, nenhuma maioria absoluta foi obtida pelos extremos e, graças à nossa determinação e à força dos nossos valores, estamos de pé. Temos três vezes mais deputados do que as estimativas no início desta campanha. Então, isso foi o que disse Gabriel Attal, dizendo que apresentará a sua demissão ao presidente da República na manhã desta segunda-feira, dia 8 de julho de 2024. Vejamos qual será o futuro político da França, portanto, da França e da Europa, por que não dizer, da União Europeia, mais especificamente. 8 horas e 17 minutos pelo horário oficial de Brasília. Seguimos com as nossas manchetes desta segunda-feira. Uma delas, ou a próxima delas, quer dizer muito sobre a nossa política monetária, o futuro que teremos na política monetária que o Brasil verá aí no próximo ano. Porque Roberto Campos Neto deixa o cargo, seu mandato termina neste final de 2024 e o diretor atual do Banco Central, o senhor Gabriel Galípolo, que foi indicado pelo presidente Lula ao posto, né, ele deverá ser informado, né, deverá ser anunciado como o novo presidente do Banco Central do Brasil em agosto, segundo informou o jornal O Globo. Né, como está ali a sinalização do presidente, inclusive na semana passada havia rumores de que ele, por estar ali alinhado com algumas decisões que foram tomadas no Comitê de Política Monetária, em especial sobre o futuro da taxa básica de juros no Brasil, a Selic, ele poderia não ser o nome indicado de Lula à presidência do Banco Central, mas me parece que o presidente vai manter a sua indicação. A data teria sido sugerida, este mês de agosto, pelo atual presidente do Banco Central, o senhor Roberto Campos Neto. A justificativa seria uma melhor transição para o comando da autarquia. Se o anúncio fosse feito com antecedência demasiada, o poder no Banco Central ficaria dividido muito antes do fim do mandato. E se fosse no fim do ano, dificultaria uma boa transição, disse Roberto Campos Neto. Atualmente, Gabriel Galípolo é diretor de política monetária do Banco Central e já era considerado a principal opção do governo federal para substituir Campos Neto. Em maio, um levantamento feito pela imprensa com consultorias e analistas apontou que 91% dos respondentes apostavam no nome de Gabriel Galípolo como o futuro presidente do Banco Central. Na segunda opção aparecia Paulo Pichetti, que tomou posse como diretor de assuntos internacionais e de gestão de riscos corporativos no início do ano, com apenas 9% ali dos especialistas apontando o seu nome como uma possibilidade real. Naquele momento, o timing já era uma preocupação para os agentes de mercado. Para a maioria, a indicação deveria ser formalizada a partir de outubro. Outros 27% apostavam em uma antecipação do anúncio ainda para o terceiro trimestre deste ano. Então, ficamos ali na metade, com agosto sendo a possibilidade mais forte, portanto, de termos o nome confirmado para o novo presidente do Banco Central do Brasil, que deverá ser realmente posto de Gabriel Galípolo, dado o caminho que o governo federal fez com o executivo, né? Então, é bem possível que ele assuma. Agora, as questões mais latentes em relação a esse movimento, elas naturalmente se dão sobre a continuidade de algumas medidas que foram adotadas por Roberto Campos Neto, com bastante austeridade, eu diria, para garantir
que o país continue já estando num caos fiscal, né? O arcabouço fiscal não sendo suficiente, os cortes de gastos levantando questionamentos bastante sérios, né? E esses cortes que não chegam nunca, como vai ficar a política monetária e como ficará a autonomia desta autarquia, do Banco Central do Brasil? De novo eu falo a vocês, eu também tenho falado bastante sobre isso aqui no Bom Dia Agronegócio. Como a autonomia do Banco Central é algo recente no Brasil, diferente de outros países de economias mais maduras, como os Estados Unidos, por exemplo, onde o presidente do Banco Central, o presidente do Federal Reserve, por exemplo, o Sr. Jerome Powell, vem com seus discursos, traz ali as sinalizações do que foi decidido no Comitê de Política Monetária norte-americano, né, que para nós é o Copom, para eles é o FONC. Percebam como há uma autonomia e pouquíssimo questionamento sobre as decisões do Banco Central, né, do Federal Reserve, no caso norte-americano, ou de outros, porque são decisões técnicas e não decisões políticas ou ideológicas. Como ficarão estas decisões com o Banco Central sob o domínio de Gabriel Galípolo, naturalmente ali com a sua diretoria, mas essas são questões latentes e que, claro, nós continuaremos a desdobrar aí tão logo o seu nome seja confirmado como o novo presidente do BC. 8 horas e 22 minutos pelo horário oficial de Brasília. Bom, a próxima notícia, ela traz bastante preocupação neste momento, né, essa nossa terceira manchete, ela traz bastante preocupação porque, mais uma vez, estamos retroagindo numa questão já antiga, numa questão que há quase 3 décadas, ela é discutida no Congresso Nacional. Uma lei foi promulgada no dia 3 de janeiro de 2024 e nós vamos trazê-la de volta ao debate no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal. É a questão do marco temporal. Vocês se lembram que houve a promulgação, portanto, da lei depois de inúmeras discussões, muitos debates e o entendimento de que o marco temporal é o que mais beneficia os povos originários, os povos indígenas, ao passo em que nós temos também uma segurança jurídica para o setor produtivo e setor produtivo do agronegócio e outros setores, né? E pessoas que têm título de posse de suas terras estão sendo destituladas, desabrigadas em função da rediscussão do marco temporal. Pois bem, alguns partidos e algumas ONGs entraram com ações, né, no Supremo Tribunal Federal para derrubar a lei do marco temporal, que eu reforço, foi promulgada no dia 3 de janeiro de 2024, depois de diversas discussões e aprovação na Câmara dos Deputados, diversas discussões e aprovação em ambas as casas com ampla maioria no Senado Federal. Pois bem, a partir de amanhã, portanto, o tema volta ao debate no Congresso Nacional, volta ao debate no Senado Federal e vai voltar direto para a Comissão de Constituição e Justiça. O texto, né, que traz que vai tratar dessas ações que querem a derrubada do marco temporal, ela é um texto de autoria do deputado do senador Dr. Irã, e ele é relatado pelo senador Esperidião Amin. Então vejamos como isso vai acontecer e como é que essas discussões vão se dar no Senado e quais são os caminhos que é isso que nós precisamos entender agora. Voltando este tema ao debate no Senado Federal, quais são os passos que ele vai fazer na sequência? Né? Então, essas ações serão discutidas, tal qual foi o Código Florestal Brasileiro, a lei do marco temporal, ela é uma lei que não vai agradar nem a produtores rurais, por exemplo, e nem aos povos indígenas, o que mostra que é uma lei justa, que estabelece ali a data da Constituição Federal como uma data limite para as demarcações, né? Diante disso, o debate vai ser duro, vai ser longo e não vai ser só no Congresso Nacional, porque a partir do dia 5 de agosto, ele também será retomado no Supremo Tribunal Federal. O ministro Gilmar Mendes, ele já havia, em abril, negado um pedido para suspender a deliberação do Congresso Nacional sobre este tema, sobre esta lei do marco temporal. Né? O que permitiu com que as ações que foram ali apresentadas no STF contra esta lei fossem acolhidas pela Casa, fossem acolhidas pela Suprema Corte, e o ministro Gilmar Mendes determinou que agora as discussões acontecerão em audiências de conciliação
para dar sequência ao debate. E claro, precisamos lembrar que no Supremo Tribunal Federal, a lei do marco temporal não foi aprovada, né? Ela foi ali derrubada quando ela volta para o Congresso, afinal é poder do Congresso legislar e não do STF. Então houve toda essa movimentação. Então Gilmar Mendes afirma que as audiências de conciliação são necessárias, os debates voltam a acontecer a partir do dia 5 de agosto, então em pouco menos de um mês, e naturalmente que todos os envolvidos nessas questões estão ali levantando todos os seus documentos, os seus argumentos, as suas fontes, as suas ferramentas para cada um defender a sua parte. Só que a maior preocupação se dá sobre essas discussões que começam em 5 de agosto, elas estão previstas para continuarem até 18 de dezembro de 2024, o que é um verdadeiro absurdo, já que a tese do marco temporal vem sendo discutida há 30 anos no Congresso Nacional. Então nós teremos agora mais 5 meses de discussão, né? Inaceitável? Sim. Vai acontecer? Vai. Então, de novo, a Frente Parlamentar da Agropecuária, que aliás está muito forte no Senado Federal, o setor produtivo, as instituições de classe, enfim, todo mundo está ali se movimentando para ir de volta para esses debates no Senado e no STF. Então, a partir de amanhã, vamos entender como essas pautas vão chegar principalmente à CCJ, a Comissão de Constituição, Cidadania e Justiça, no Senado Federal. 8h27 pelo horário oficial de Brasília. Só pontuando, naturalmente, né, que claro que nós vamos olhar ali para os desdobramentos disso a partir de amanhã e vamos atualizando vocês aqui pelo Notícias Agrícolas, aqui pelo Bom Dia Agronegócio. Bom, na sequência das nossas informações, agora falando um pouquinho sobre os mercados agropecuários em si, os preços do milho seguem bastante pressionados e este início de julho teve um início de baixas bastante intensas sendo registradas no mercado nacional. Segundo nos informa o CPEA, o movimento de queda nos preços do milho foi intensificado na primeira semana de julho. Segundo pesquisadores, a pressão vem do aumento da oferta do cereal no spot, com o bom andamento da colheita da segunda safra e das desvalorizações externas. Além disso, muitos consumidores brasileiros evitam adquirir grandes volumes, priorizando o recebimento de lotes negociados antecipadamente à espera de novas desvalorizações. Do lado dos vendedores, embora se mostrem mais flexíveis, uma parcela ainda aposta em recuperações nos preços, nos preços fundamentados, conforme apontam ainda os pesquisadores do CPEA. Da menor produção nesta temporada e no clima desfavorável durante o desenvolvimento, durante a atual safra, como as enchentes no Rio Grande do Sul e a seca no Sudeste e em partes do Centro-Oeste, os movimentos foram observados. Segundo nos informa ainda a Agrinvest Commodities, o indicador Esalq do milho testa suas mínimas em 10 meses. Vamos ver como ficou o indicador CPEA Esalq para o milho na última sexta-feira. Lembrando que os negócios aqui no Brasil, eles começam a ganhar um pouquinho mais de corpo, né, a partir do dia das 9 horas da manhã, quando nós temos a abertura do dólar, né, do mercado cambial, e amanhã é feriado no estado de São Paulo, então esse início de semana pode ser um pouco mais morno aqui para o Brasil. O indicador CPEA Esalq do milho, na última sexta-feira, fechou com R$ 56,11 por saca, uma saca de 60 quilos, uma queda de 0,02%, mas nesse acumulado temos então as mínimas de preços em 10 meses. Na B3, a última sessão fechou também com leves baixas entre os contratos mais negociados e é possível também perceber, e é importante que nós frisemos isso. Quando nós olhamos para os vencimentos mais alongados do milho, os preços estão mais altos, o que mostra que haverá uma oferta um pouco mais restrita. A sinalização é de que, de fato, nós tenhamos exportações menores. Junho foi um mês fraco das nossas exportações, julho não deverá ser dos meses mais fortes, embora a tração maior das nossas vendas externas se dê no segundo semestre, mas
nós temos menos milho para exportar. Diante disso, nós temos menor competitividade, porque há outras origens que são mais atrativas agora para os importadores, e isso faz com que nós tenhamos, então, embora com uma oferta menor, né, o mercado entendendo que nós temos um certo, né, temos uma oferta menor, mas temos também uma demanda um pouco mais contida, o que nos deixa com um excedente um pouquinho mais gordinho. E nisso, nós vamos sentindo a pressão sobre as cotações. Por isso que, quando a gente olha para o mercado futuro brasileiro, a B3, nós temos para o setembro, referência para o mercado setembro, R$ 57,85. Quando vamos a janeiro, R$ 65,51. É um spread de quase R$ 10 por saca. Então, esse spread é importante de ser observado, monitorado e entendido pelo produtor, que precisa ser colocado na conta para fazer, né, os seus cálculos e entender que momento é esse para a tua negociação. Entender se fechar preços um pouquinho mais adiante faz um pouquinho mais de sentido para a tua gestão. Mas é preciso entender como está a sua gestão, como está a sua estratégia de comercialização. Fato é que neste momento o que nós temos são preços bastante pressionados de milho e vencimentos mais alongados com preços mais altos. Bom, para falarmos também de mercado brasileiro, são 8 horas e 32 minutos pelo horário de Brasília, nós temos de outro lado a soja testando os seus mais elevados patamares no mês de junho para este ano safra. Então, nós vimos dando essa notícia aqui no Notícias Agrícolas diariamente, né, renovando as cotações, os indicativos, e agora o CPEA chega com a sua análise sobre o último mês, apontando que os preços da soja seguem em alta no mercado doméstico, em junho tendo atingido as suas maiores médias do ano em termos reais, de R$ 138,92 por saca, para o indicador Exalc BMF Bovespa, Paranaguá, e de R$ 133,98 no caso do indicador CPEA Exalc Paraná. Nós tivemos respectivos aumentos de 2,1% e 2,4% em relação a maio de 2024. Segundo os pesquisadores do CPEA, o impulso vem da firme demanda internacional pelo produto brasileiro, algo que eu tenho também frisado muito aqui no Notícias Agrícolas, há uma demanda intensa pela soja do Brasil, né? E da valorização externa. Então, esses preços que, apesar das baixas, hoje é um dia de queda, por exemplo, para os preços da soja na Bolsa de Chicago, ainda assim nós estamos falando de cotações acima dos $11 por bushel. Com isso combinado com um dólar de 5,46, que foi o fechamento da última sexta, tendo testado até 5,70 a moeda americana frente à brasileira e prêmios que se fortalecem diante dessa demanda forte pela soja do Brasil, nós vamos registrar preços melhores, mais fortes, e isso mostrou inclusive uma intensificação da nossa comercialização. Aliás, o mês de junho fechou com volume recorde para o mês das nossas exportações. E aliás, é isso que o CPEA conclui. No acumulado do primeiro semestre, os embarques de soja somaram 64,1 milhões de toneladas, um recorde para o período e 2,2% a mais do que o volume escoado em um intervalo equivalente de 2023, de acordo com dados da SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior. Bom, esta é uma informação que nós já vamos também tratar com o Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest Commodities, no nosso quadro de entrevistas. Já o Eduardo Vanin estará conosco. Eu quero aqui saudar, né, os amigos que já estão conosco, que chegaram cedinho, como é o caso, por exemplo, do Jefferson Américo. Bom dia e ótima semana de Sorocaba, São Paulo. O Henrique Carniel, bom dia de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, 14 graus em Mato Grosso do Sul. Seco e sem chuva. Aliás, o Mato Grosso do Sul está sofrendo muito com a segunda safra de milho. Pessoal, vocês estão aqui nos acompanhando e mandando as suas mensagens, mandem também o relato das suas safras para o nosso WhatsApp. É importante que nós recebamos os vídeos de vocês para que nós possamos ampliar o alcance dessas informações que só vocês podem nos mandar em loco, colhidas, e vocês podem usar esse número que aparece na tela de vocês, 19 997670241, o número está na sua tela. Mande o seu relato, participe, que a gente vai trazer aqui para o Bom Dia Agronegócio, como os vídeos que nós vamos acompanhar agora, os últimos relatos que chegaram para nós sobre o Brasil que produz.
Aqui, área de arroz, era de arroz, agora virou pedra, uma cratera gigantesca ali. Aqui vai anos e anos e anos para conseguir consertar uma parte disso aqui, né? Aterro lá com uns 3 metros de altura, a água pulou por cima passou por baixo também no bueiro. Fez essa baita lagoa aqui. Olha aí, ó, que bagunça. Pura pedra. Fala aí, galera do Our Connection, passando aqui para dar um rápido update aí para vocês da situação aqui no oeste de Nebraska. Essa noite passada a gente teve um evento bem forte de granizo, como vocês podem ver. Acreditem em mim ou não, mas isso aqui é uma lavoura de milho com dano severo. Olha só o que sobrou das plantas. A gente registrou pedras de granizo do tamanho de bolas de tênis. Isso mesmo, a gente encheu uma mão. E como a gente fala nos nossos vídeos, né, Nebraska, conforme a gente vai para o oeste, a incidência de eventos de granizo no ano, elas aumentam. Aqui nessa região onde eu estou, a gente pode ter uma média aí de até 5 eventos de granizo numa safra. Olha só que coisa triste de ver. Vamos ver se eu consigo achar uma lavoura de soja por aqui. Pessoal, achamos então uma lavoura de soja, ou o que seria uma lavoura de soja aqui. Cara, situação desesperadora, né? Dá uma olhada no que sobrou da planta. Não sobrou uma folha, não dizer que aqui tem uma, ó. Mas muito triste. Então, reforçando aí, uma tempestade de granizo, com granizos do tamanho de bola de tênis. Então, bastante preocupante aí o dano em algumas áreas aqui. Bom, e de volta com a nossa edição desta segunda-feira, agora são 8 horas e 39 minutos pelo horário oficial de Brasília. Os preços da soja na Bolsa de Chicago cedem nesta segunda-feira, os contratos mais alongados cedem um pouco mais. Assunto para a gente tratar agora no nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio. E para a gente iniciar a semana juntos aqui no nosso Bom Dia Agronegócio, está conosco o Eduardo Vanin, analista de mercado da Agrinvest Commodities, já para nos ajudar a entender essa segunda-feira. Bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. Bom dia, Carla, bom dia a todos. Eduardo Vanin, começamos a semana já com baixas consideráveis para os preços da soja em Chicago e você encapotado em Curitiba, Paraná. Me parece que por aí esfriou igual o mercado lá nos Estados Unidos. Sim, agora deve estar os seus 10 graus aqui. E chovendo. Jesus. Vai ser a semana inteira assim. Pois é, Deus nos ajude. Principalmente a vocês que estão em Curitiba, a capital mais fria desse país. Vanin, o que acontece com o mercado em Chicago? Tem espaço e tem motivo para essas baixas de 2 dígitos já nessa segunda-feira, nessa manhã de segunda-feira? Bom, hoje o mercado bem azedão, começando pelas bolsas na China, queda forte em Hong Kong, também em Xangai, queda de 0,8%. O Xangai volta às suas mínimas lá de fevereiro, quando os planejadores chineses criaram um fundo de compra de ações lá em Hong Kong, para sustentar o mercado. E então volta para aquelas mínimas.
E além disso, nós temos o clima americano que vai passar a chover menos, em Iowa, Dakota do Sul, Nebraska, e nesse caso, chover menos nessa região é bom, é necessário. E vai começar a esquentar, o que é bom também. Bom, então nós temos uma combinação aí negativa, portanto, para os preços, que vem não só dos fundamentos, mas também do mercado financeiro. Mercado financeiro negativo, é bom, aí você pode juntar também demanda, que é boa, mas ela está aqui no Brasil, concentradona, Brasil muito mais barato ainda. Portanto, os Estados Unidos continua vendendo merrecas, continua vendendo um barquinho ali, outro aqui, muito devagar, muito caro, e, portanto, o programa americano nada acontece. Provavelmente o USDA, não sei se agora, já sexta-feira nós temos aí o relatório de oferta e demanda, daí o USDA talvez já faça mais uma redução no programa de exportação da safra que vem. Aí, quer dizer, negativo. Era isso que eu queria entender. Essa lentidão no programa de exportação, ela refere-se às duas safras, o restinho, né, o último respiro aí da safra 23-24 dos americanos, e 24-25 também, ou o foco do mercado agora é esse programa lento da nova safra, Vanin? É muito mais da nova safra, sim. Da safra velha, estamos aí nos finalmente, pode ter algum ajuste, provavelmente para cima, no estoque, aliás, para baixo na exportação, para cima no estoque de passagem, o que também é negativo, mas não seria muito. Aí realmente a dúvida fica para o programa de exportação da safra que vem, que o USDA vê como 49 milhões e 700, que é maior do que a atual, que começou mais forte, mas não ganhou ritmo. E aí o mercado se pergunta, horas, se a safra que vem já está num ritmo muitíssimo lento e o USDA prevê um crescimento, como? Por quê? Quando? Essa é a questão. Já que o Brasil continua muito mais barato do que os Estados Unidos, tanto agora para o spot, agosto, setembro, e principalmente para a safra nova nossa, que está uma barateza em relação aos Estados Unidos. Agora, Vanin, o que que tirou tanta competitividade da soja norte-americana, além da competitividade brasileira? Tem mais algum fator que pesa para que a demanda esteja concentrada aqui? Ou é uma condição de não só competitividade por preço, mas também por produto? É isso que mantém a demanda concentrada aqui? Ou tem mais outros fatores que afastam os compradores nesse momento da soja norte-americana? Bom, ahn, esse é um ponto, é uma mudança estrutural. Ela não é de hoje. Ela vem sendo construída principalmente a partir de 2023, ano passado. O Brasil crescendo produção, quando o Brasil passou de 140 milhões de toneladas de produção e a capacidade de escoamento continua crescendo, então o Brasil acaba invadindo, vamos dizer assim, o período de embarque dos Estados Unidos, onde ele tem que vender a grande parte do programa e precisa embarcar esse volume, que é durante a janela outubro até fevereiro. Então o Brasil vem tirando cada vez mais espaço dessa janela dos Estados Unidos. E aí os Estados Unidos não conseguem competir com nós por dois motivos. Primeiramente, porque a capacidade de escoamento dos Estados Unidos não cresce, ela é a mesma, não há uma pressão de escoamento como aqui no Brasil. E um outro ponto, até mais importante, é que os Estados Unidos está se tornando cada vez mais um esmagador de soja do que um exportador de soja. Essa proporção era meio a meio, exportação até um pouco maior do que o esmagamento, e agora nós vamos ter aí 60-40, e com tendência de ficar ainda mais esse balanço mais para o esmagamento e menos para a exportação. Aí as tradings não têm essa pressão como tem aqui no Brasil de escoar. E aí nos Estados Unidos, como não há essa pressão de escoamento, você não cria um cenário de competitividade. Sim.
Agora, Vanin, nesse balanço que pende mais para o esmagamento, isso ajuda o produtor a vender melhor quando ele olha para as indústrias estão pagando mais do que a exportação nesse momento nos Estados Unidos, isso ajuda a manter ali pelo menos as margens do produtor um pouco mais equilibradas, ou nesse momento, quando a gente olha para a soja, para o farmer selling do americano, ele está meio estrangulado? Não ajuda, não. Até porque, como o estoque de passagem ele vai ser maior e a safra vai ser maior do que o ano passado, do que a safra que está acabando agora, não há uma pressão de compra, não há pressão de alta dos bases internos americanos, quer dizer, a rentabilidade do produtor americano, apesar do crescimento do esmagamento local, ela não está boa. Por quê? Chicago caiu demais. E é isso que temos que entender, o produtor aqui no Brasil também. Essa mudança estrutural que acabei de comentar, ela é muito ruim para a Bolsa de Chicago. Se é ruim para a Bolsa de Chicago, é ruim para nós e ruim também para o produtor americano. Portanto, não tem se convertido numa margem melhor para o produtor americano, não. Na verdade, pelo contrário. Vani, isso te traz tendências ou traz ao mercado sinalizações de que as próximas safras poderão vir com menor área de soja em relação a milho, em relação a trigo, ou ainda é cedo para a gente pensar nisso porque o produtor precisa ali fazer um equilíbrio entre as culturas nos Estados Unidos? Olha, provavelmente sim. O preço está dizendo para o produtor americano para lá, para a próxima temporada, 25, 26, para ele reduzir a área da soja, do milho, do trigo, enfim, nada está muito bom. Verdade. Então, nada está muito bom. A área americana total pode reduzir, pode ser menor, sim, igual nessa. Nós temos uma área total, 6 milhões de acres, pelo menos por enquanto, menor do que a temporada passada. E pode ser ainda menor. O preço está dizendo para o produtor americano para ele reduzir. Seria bom também o Brasil parar de aumentar a área. Pelo amor de Deus, não precisa disso. Porque a demanda está crescendo? Sim, está crescendo. China já comprou, só para ter uma ideia, 101 milhões de toneladas, iniciando em setembro. Isso não é importação, não é recebimento, é compra. Ela já comprou, somando as origens, até agora, semana passada, 101 milhões. Então, provavelmente, a importação de soja pela China na temporada 23, 24 pode chegar a 105 milhões. Certo. E então, quer dizer, está crescendo, ok, mas ela está crescendo a preço baixo. Quer dizer, nada muda. A oferta tem sido sempre maior do que a demanda. E aí, tanto o Chicago continua pesado, assim como também os bases, custo e frete China, e, portanto, os prêmios aqui para nós também. Vanin, eu vou já trazer, portanto, a pergunta da Ana Cláudia, que diz assim, ó, qual a quantidade de soja disponível da safra passada no Brasil e nos Estados Unidos? A gente consegue já trazer essa mensuração? Nos Estados Unidos, deve passar aí com perto de 10 milhões de toneladas, 1º de setembro. Perto disso, 10 milhões. É o dobro de cenários quando a gente tem algum aperto, que seria mais perto de 5 milhões. Cenário extremamente apertado nos Estados Unidos, seria um estoque de 3 milhões e meio, algo assim. Perto ali de 120 milhões de bushel, 100 milhões. Agora, aí os Estados Unidos vai passar com uns 350, 370 milhões. O Brasil, nesse momento, nossa comercialização, ela até semana passada, 68%. 68% comercializado. Então, ainda temos um terço aí pela frente para ser vendido. Um terço de 150 milhões, nosso número 152 milhões de produção. Então, mais ou menos isso. Falta aí uns 50 milhões ainda a ser vendido. Brasil, 50 milhões. E a Argentina já vendeu até agora perto de 11 milhões de toneladas. Portanto, falta 40. Então, vamos lá. Vamos fazer uma conta. 40 com mais 50, 90. E os Estados Unidos lá no dia 1º de setembro com 10. 100 milhões de toneladas no dia 1º de setembro. Maior que ano passado? Opa, sem dúvida. Maior que ano passado, especialmente pela Argentina, que estava com aquela quebra horrível de 20
produziu 23 milhões, 24 milhões de toneladas. Esse ano, 50 milhões. Bom, então temos um cenário de uma oferta bastante robusta, uma demanda que ainda está concentrada no Brasil. Isso mantém a pressão sobre Chicago. Essa pressão se intensifica com as condições, portanto, que nesse momento se mostram mais favoráveis para o desenvolvimento da safra 2024-25. Quais são suas expectativas para esses próximos, talvez, dias ou semanas do mercado, diante dessa combinação de fatores que você está trazendo para nós essa segunda-feira, Vanin? Olha, hoje tem essa pancada aí. é, eu não acho que a gente que vai testar as mínimas de novo agora. A mínima foi segunda-feira passada, do movimento de queda. O novembro, por exemplo, bateu 10,98. O porquê que eu falo isso? Porque tem um pagodinho aí que pode dar um samba, que é alertas e alertas e alertas de temperaturas escaldantes nos Estados Unidos. Já desde a semana passada, só que na costa oeste, Califórnia, por ali, e acima de 45 graus, a coisa de louco. E essa onda de calor, ela vai chegar nas planícies e vai pegar também um pedacinho aí do meio oeste. E temperaturas podem passar de 40, 42 graus. Vai pegar o algodão também lá no Texas. E assim por diante. Quer dizer, há uma onda de calor nos Estados Unidos depois de uma vida muito fácil da soja. Soja até agora nos Estados Unidos não sofreu nada, bastante água, temperatura baixa, mais baixa que o normal. Quer dizer, agora ela vai ser colocada, vamos dizer, vai ser testada, vai ser colocada à prova. Temperaturas vão subir e o volume de chuvas vai cair. E, portanto, e agora começa o pendoamento também do milho, Uhum. no meio oeste, daqui a pouco. E aí nós vamos ter essas temperaturas diurnas e noturnas elevadas. Aí eu acho que Chicago pode, de repente, voltar a subir um pouco. Certo. Inclusive, uma das notícias que chegam ao Notícias Agrícolas nessa manhã de hoje é calor recorde do verão norte-americano e furacões podem agitar preços de combustíveis e desafiam refinarias. Olhar para o mercado de combustíveis também vai ser muito importante agora, né, Vanin? Ver, sim, sem dúvida. Só que vamos falar dessa coisa dos furacões. Volta e meia, quando os Estados Unidos tá tendo algum tipo de problema de clima, de seca, muito quente, muito seco e tal, esses furacões eles acabam rompendo esses bolsões de clima quente, seco, alta pressão e tal. Se tivermos furacões seguidos, podemos ter então um cenário de não falta de períodos prolongados de falta de chuva associado ao alto calor. Vamos ficar atentos a isso aí, tá? Por exemplo, agora Nebraska, semana passada aí, passou furacão, derrubou tudo, só que trouxe bastante chuva. É que lá está sobrando chuva, não é bom, mas se tivesse faltando ia ser bom. Então veja, o clima americano está de extremos, só que por enquanto não oferece nenhum risco sério, um risco sério à produção, produtividade, área, etc, etc. Há um outro ponto também importante. Na próxima revisão da área americana, setembro, provavelmente nós vamos ver uma área de soja menor. Como o levantamento feito lá no final do mês, ele pegou do dia 30 de maio ao dia 16 de junho. Aí não pegou essas inundações que aconteceram em Iowa, Dakota do Sul, Nebraska e tudo mais. Portanto, a gente pode ter uma área americana plantada menor ou até colhida menor. Isso a gente vai ver para frente. Vaninha, a gente tem uma outra notícia, embora seja bastante importante também a gente continuar monitorando essa situação do clima, que é o abate de suínos aumentando 0,8% na China entre janeiro e maio em relação a 2023. E nós temos uma pergunta também aqui da Ana Cláudia sobre as margens do suinocultor chinês. Esse também vai ser um dado importante para a gente contabilizar esse comportamento da demanda, inclusive pela nossa soja? Sem dúvida. O consumo de ração na China ele está menor. Está menor. Porém, o farelo barato é um ponto que poucos olham.
mas o percentual de uso do farelo de soja na composição geral das ações na China, ele é baixo. E ele pode aumentar. E essa é a fonte de crescimento para a demanda por soja. É a inclusão do percentual de farelo nas ações. Então, aí, claro, tem essa questão do suíno, que a população de matriz está baixa, e a margem da cria não é só do suinocultor que engorda o suíno, mas também o criador está muito boa. No geral, é uma boa informação, e daqui a pouco nós vamos começar o período sazonal de consumo maior, de aumento da demanda chinesa, que é a partir agora das festividades em setembro. Vamos ver, o ano passado foi um fiasco. O consumo não deu conta da oferta. E Certo. aí pipocou. Preço para baixo, margem ruim, e foi só desastre. Vamos ver se nessa temporada o consumidor chinês ele resolve dar comer mais e pagar mais caro, que é o que não está acontecendo. Nesse ponto eu sou pessimista, tá? Isso eu já falo há tempos. O chinês mudou faz horas. Há uma espiral deflacionária na China que ela está cada vez mais incrustada lá nos miolos dos chineses, na cabeça, no comportamento, e os restaurantes estão se adaptando, estão reduzindo cardápios, estão reduzindo preço, tamanho de restaurante, tá tudo mudando, só que para menos. O chinês está comendo, porém a preços mais baixos, devido a essa espiral deflacionária. Então, inclusive a queda nas bolsas agora, hoje, aliás, 10ª semana seguida de queda. É por isso. Nada acontece, consumo lateral, e quando a gente fala de preço, quer dizer, o preço tem que subir, para nós é bom isso, necessário, isso não é bom. Vanin, como é que a gente, nesse momento, entende o comportamento do produtor brasileiro frente a estes fatores? Nós temos essas notícias da China que não são as mais promissoras, mas temos ali uma demanda que o que eles compram estão comprando por aqui, e essa sinalização na Bolsa de Chicago ainda bastante pressionada. Nesse intervalo, nós temos o dólar ainda, embora tenha ali registrado, né, um movimento de correção nos últimos dias, ainda alto, né, acima de 5,40, e nós temos os prêmios que na última semana você já havia nos sinalizado também num movimento positivo. Essa combinação para o produtor brasileiro, ela ainda é uma combinação que está melhor do que há alguns meses e traz sinalizações importantes, principalmente para a safra 2024-25, quando ele precisa fazer alguns negócios? Veja, não tem mudado muito, como você bem falou, em dólar, lateral, não tem mudado muito. Prêmios estáveis, Chicago caiu, voltou mais ou menos no nível que estava, e ok. Realmente foi o câmbio que deu essa alegria, e o farmer selling semana passada foi. Eu não lembro de ter um farmer selling tão grande assim, mas pode ser 4,5 milhões de toneladas numa semana, Olha só. somando as duas safras, 4,5 milhões. Meio a meio. Portanto, safra nova andou bem. Quem vendeu, parabéns. Aproveitou o câmbio lá em cima. E é o câmbio que deu essa ajuda aí para o produtor. Realmente, depender de Chicago para a safra 24 e 25 me parece um risco grande, tá? Eu não sou vendedor de Chicago nesse nível agora, porém, conforme aí o clima vai andando, e se não tiver grandes rebuliços, e essa falta de demanda eh, que assusta para a soja americana, então nós vamos tendo um Chicago mais baixo. Então esse é um risco. Em dólar tá lá embaixo, tá muito barato. E o milho da mesma forma. As commodities no geral em dólar estão lá nos níveis da pandemia, Certo. Bom, isso quer dizer o que para o produtor? É hora dele continuar fazendo as suas contas, e nesses repiques de Chicago, se ele puder combinar isso com dólar e prêmio, é fazer negócio, é aproveitar o mercado, que ele pode sentir um pouquinho mais pesado lá na frente, Fanny. Ele tem que vender Chicago.
tem que estar vendido em Chicago, de alguma forma. Tá. Comprando put, seguro de baixa, vendendo futuros. É a perna fraca do negócio. Não tem jeito. Pode haver uma recuperação no prêmio, o câmbio, de repente, ninguém sabe, não é? O mercado vai querer ver detalhes desses cortes dos gastos do governo, mas não é só isso, são várias questões que estão em jogo também. A própria autonomia do BC, em fevereiro o negócio muda, tem uma série de coisas aí que pode fazer do câmbio, o câmbio se manter em um nível bem razoável, 5,50 de repente. Tô aqui chutando, tá? Mas é isso aí. Quer dizer, agora Chicago é isso aí, amigos. Não tem. Um fator que poderia ajudar seria esse calor extremo, piora nas condições das lavouras americanas, uma área menor, mas ainda assim você vai ter uma produção que provavelmente vai ser maior do que o ano passado, que foi 113 milhões de toneladas. E o grande C, será que a China vai, esse ano, vai comprar só isso que tem comprado até agora nos Estados Unidos, ou de repente vai sair o tatu vai sair do buraco e vai começar a comprar, porque a cobertura da China para a janela setembro a dezembro é muito pequena. O Brasil não tem soja para sustentar a China igual ao ano passado. Certo. Mas veja, o tempo vai andando, nada acontece e o mercado fica fraco. Vanim, como é que a gente olha para os prêmios no início do ano que vem, já refletindo a safra nova do Brasil? Nesse caso, essa também é uma perna mais enfraquecida desse tripé de formação dos preços da soja no Brasil? Ou talvez haja uma possibilidade de fortalecimento desses indicativos por algum motivo? Para os prêmios da safra nova, é isso? Sim. Olha, essa é uma grande. Olha, eu não sou autista para os prêmios quando falamos início de safra, fevereiro, março. Sim. Tendo uma safra grande, especialmente no Mato Grosso, nós vamos ter pressão de venda. Não há como. Temos uma pressão de escoamento que ela é grande. Provavelmente, segundo os mapas, modelos e tudo mais, nós vamos ter uma concentração de plantio e de colheita. Atenção, isso é um pepino. É igual a 2023. A produção é grande, só que o plantio vai ser concentrado, a colheita concentrada, uma logística toda concentrada também. Sim. E aí, fevereiro, março, não tem chance, é para baixo, porque o Brasil mais precisa vender do que a China comprar. E tem que ficar atento ao seguinte: quando o Brasil está colhendo, a China está entrando ou saindo do feriado lunar, que é um período sazonal ruim, péssimo, é o pior do ano. Tá. Que é, vamos dizer, a ressaca da demanda. Sim. Igual aqui no Brasil, se você perguntar para um varejista aí de shopping e tal, ele vai falar: qual é o pior período do ano, amigo? Ele fala dois: depois do Natal, que você já se endividou um montão, né? Ou depois do Carnaval, que também você gastou tudo que não tinha e agora você está de bolsos vazios. Na China é assim também. Depois do feriado lunar, a demanda ela entra numa ressaca. E é quando o Brasil precisa vender um monte. Portanto, cuidado aí. Quem precisa vender soja, garantir escoamento, eu não sou otimista para essa janela, não. Depois disso, depois lá para abril, maio, a depender de Chicago, aí nós já vamos ver se o produtor americano vai plantar menos. Aí, quer dizer, a coisa ela vai se arrumando, mas quem precisa dessa janela aí, muito cuidado. Vanin, tem uma pergunta do Cássio Ribeiro de Paula, que ele diz assim: Vanin, a posição de altas vendas dos fundos não seria um fator de menor possibilidade de quedas em Chicago? Como é que você avalia a atuação dos fundos e essas altas e baixas que o mercado pode registrar? Olha, ponto importante. Aí nós temos que quebrar as posições. É verdade, os fundos estão com uma posição muito grande, soja, milho, especialmente óleo, soja, uma posição grande vendida. E o número de contratos em aberto, ele não cresce, portanto, fica insustentável essa posição deles de venda. Porém, tendo muita soja, tendo muito milho ainda no mundo, não estou falando dos Estados Unidos e todo mundo. E no milho especialmente, eu fiz uma conta semana passada, o Brasil, Argentina
Estados Unidos e Ucrânia, dia 1º de junho, 45 milhões de toneladas a mais que o ano passado. Quer dizer, os fundos provavelmente recompram, devido Sim. surgindo alguma notícia boa. Só que daí entra o farmer selling do mundo. Aí uma coisa anula a outra. Esse é um ponto que acaba limitando as altas. É o que a gente viu quando a soja em maio, ela ficou acima de 12 quase todos os dias de maio. 12, 12,20, foi a 12,50 e o farmer selling veio o que veio. A Argentina vendeu quase 5 milhões de toneladas, Estados Unidos vendeu quase 5 milhões de toneladas, o Brasil vendeu 12 milhões de toneladas. Portanto, e aí esborrachou. Então veja, o fundo compra, mas o farmer selling vende. Uma dica de ouro, né, para quem acompanha o mercado. Vaninho, para a gente finalizar, como é que você tá vendo essa baixa intensa do farelo hoje? Caindo forte lá na Bolsa de Chicago, não? Farelão, farelão, esse sempre dá uma ajuda ou não, ou até rimou. Ou um pezinho na marmita, né, Vaninho? Olha, qual que é o ponto do farelo? A Argentina tem bastante para vender ainda. Tá? Esmagou bem, maio, esmagou 4.200. Junho não sei o número ainda, mas deve ser acima de 4. Julho, agosto deve ficar por aí, 3.800, 4 milhões. Quanto disso a Argentina já vendeu? Pouco? Bem pouco. Tem que continuar vendendo. Então a Argentina está forçando o mercado para baixo. E isso, aí o Brasil vai atrás, porque nós temos que ser mais baratos do que a Argentina para atrair demanda. E aí você cria uma desconexão. Ah, a Bolsa de Chicago está alta, mas o mercado físico está abastecido. Então você acaba tirando essa sustentação. E lembrando, aí os fundos estão comprados no farelo de soja. Chegaram a ter 110 mil contratos comprados, agora 80 e alguma coisa. Portanto, se os fundos mudarem aí de opinião em relação ao farelo, tem venda por vir. Então, o farelo, com esse esmagamento todo aí, não, também não ganha sustentação. Ganharia se a produção americana fosse bem menor. Claro, aí falta soja nos Estados Unidos, reduz o esmagamento, menos farelo. Caso contrário, não. Bom, estamos de olho. Eduardo Vanin, eu te agradeço muito por, responder as perguntas da nossa audiência. Segunda-feira que vem tem mais. Agradeço demais a sua companhia para iniciarmos a semana. Uma semana que já começa quente. Sexta-feira tem o novo relatório mensal de oferta e demanda do USDA. Assunto para a gente debater também na próxima segunda. Ver como é que o mercado vai continuar a digerir esses números. Meu amigo, muito obrigada mais uma vez. Posso deixar só um recadinho? Quantos você quiser estar em casa, Eduardo Vanin. Vamos lá. Quarta-feira agora, quarta-feira às 4 da tarde. É dia bom, hein? Quarta-feira, isso mesmo. Dia 10, né? Veja aí, Isso. é dia 10. Dia 10. Vamos ter aí vou passar algumas dicas para o pessoal que está pensando em tirar a certificação Ancord AgroSem. Para quem não conhece ainda, é a primeira certificação no Brasil nesse tema, comercialização de grãos. E aí a Ancord vem com essa certificação. O que vai cair, onde eu devo estudar, o que devo estudar, etc e tal. Aí eu tendo ali o que vai cair, eu vou dar umas dicas baseadas nos assuntos para o pessoal. Vai ser uma hora aí de bate-papo, um total de 4 encontros. Primeiro agora, quarta-feira, dia 10, 4 horas da tarde, todos convidados. Isso mesmo, né, Vanin? São os dias 10, 17, 24 e 31 de julho, sempre às 4 horas, no YouTube da Ancord. É importante dizer, né, Vanin? É isso aí. Né? Então ali é isso mesmo. Então vão ser abordados esses assuntos que caem na prova. Isso é muito, muito importante, muito interessante, porque a certificação chega para trazer um selo a mais para esse profissional, uma atualização constante, para que ele possa atender de forma ainda mais profissional o mercado de comercialização de grãos, né? É isso aí. E todas essas mudanças que batemos o papo hoje, você vê como que a coisa está mudando. É isso. O tema do primeiro encontro é formação de preço, né, Vani?
E é a base de tudo. Sem isso, Exatamente. como é que você faz conta? É Não faz. verdade, é verdade. Meu amigo, muito obrigada. Quem tá aqui acompanhando, certamente às 4 horas vai estar ligadinho em você na quarta-feira, dia 10 de julho. Meu amigo, muito obrigada mais uma vez. Uma ótima semana para você, para todo o time da Greenvest. Continuamos a nos falar. Até mais, Vaninho. Um grande abraço. Obrigado, até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau. Senhoras e senhores, 9 horas 12 minutos pelo horário oficial de Brasília. O Eduardo Vanin traz informações sempre, análises muito completas. É muito importante que se observe, e os analistas têm falado muito sobre isso. Essa globalização do agronegócio. Percebam como o mercado financeiro está conectado com as commodities, o andamento do abate dos suínos na China, as margens do suinocultor, o mercado de combustíveis e o esmagamento nos Estados Unidos, que vai ganhando cada vez mais espaço em relação às exportações. E, claro, como isso tudo impacta no andamento dos seus preços aqui no Brasil. Então, essas baixas em Chicago certamente terão de ser compensadas ali pelo dólar. Vamos ver como é que, inclusive, o mercado abriu nessa segunda-feira em alta, 0,13% de ganho, R$ 5,47. Estamos monitorando. Quero agradecer aqui as mensagens que temos recebido aqui na nossa interatividade. Iranei Bueno me pede novidades sobre o mercado de açúcar. Vamos trazer essa pauta amanhã, Iranei? Aí consigo me aprofundar um pouquinho mais, tá? Pelo nosso tempo. O Cláudio Migoto falando sobre a intenção em prejudicar o produtor. A China nunca importou tanta soja, dizendo que a informação que tem sobre o centro-norte é de muito alagamento e que o calor intenso vem aí. Cláudio, o Eduardo Vanin deu todos esses detalhes, incluindo essas sinalizações que você traz de alagamentos, já foram registrados, inclusive ali, principalmente na região de Iowa e imediações. De fato, ele falou sobre isso e sobre esse calor intenso. Inclusive, a notícia está em destaque para você na nossa página inicial no Notícias Agrícolas, tá? Então, é isso que vem na sequência e nas previsões um pouco mais alongadas, a normalidade das temperaturas e as chuvas também um pouco mais regulares e chovendo onde precisa e não chovendo onde não precisa. Parte dessas baixas que se observam hoje em Chicago tem esse ponto aí importante da previsão que mostra uma melhora para o clima no meio oeste americano. Sobre a China, né, é valorosa a relação comercial entre Brasil e China, é preciso entender, inclusive, cada vez mais o mercado dos chineses e entender que eles estão com a sua demanda concentrada aqui no Brasil. E reforço, não só por preço, mas pela qualidade da nossa soja. O Brasil entrega ao mercado a melhor soja do mundo. Teor de proteína, teor de óleo, enfim. Então, temos essa sinalização, tá? Obrigada pelos seus comentários. Quero agradecer aqui as perguntas excelentes da Ana Cláudia Nascimento, falando que o Brasil tem que reduzir muito a sua área produtiva de soja. Esse cenário de excesso de oferta tem gerado endividamento quando somado a outros fatores. Ótimo ponto, Ana Cláudia. Na última semana, eu publiquei aqui no Notícias Agrícolas, junto com o Erickson Cunha, um dos nossos repórteres. Em conjunto, nós fizemos um levantamento sobre as terras arrendadas no Brasil e como as margens difíceis e estreitas dos produtores, em especial dessa combinação soja e milho, estão promovendo uma devolução de terras arrendadas em diversas áreas do Brasil, principalmente as áreas do Cerrado, áreas no Cerrado, eu diria, e áreas novas e que estão há pouco sendo produzidas, porque essas áreas, segundo nos explicou o diretor da AgroSecurity, o Fernando Pimentel, essas áreas que têm um potencial produtivo ainda menor, ainda mais limitado, porque são áreas novas, têm os seus solos sendo corrigidos e tudo mais, elas acabam atrapalhando o fluxo de caixa das áreas onde tem um potencial produtivo maior e, portanto, o fluxo de caixa do produtor. E isso vai promover uma autorregulação do mercado, né? Ele chama de freio de ajuste, o Fernando Pimentel. Então, deverá haver, na perspectiva do Fernando, uma diminuição de área destinada à soja. Para outros consultores e analistas, a soja pode ficar estável, nem crescer, nem diminuir, e para outros pode haver um ligeiro crescimento em detrimento de outras culturas, ou abertura até dessas novas áreas, porque alguns grupos, alguns produtores estão olhando para isso, mas até este momento, o que se tem é essa situação. O Cássio Ribeiro perguntou sobre alguma notícia promissora por parte da demanda por parte dos indianos. A Índia é o maior consumidor de óleos vegetais do mundo, então ela tem estado bastante presente no mercado. Isso ajuda a manter ali um equilíbrio forte, principalmente para óleo de soja, óleo de palma, que é o óleo vegetal mais consumido no mundo, mas ainda para haver uma força de
alta para o mercado de soja, por exemplo, por parte da Índia, a gente ainda vai fazer um caminho, viu, Cássio? Não é a Índia que vai promover ali, nesse momento, nesse curto e médio prazo, um aumento da nossa demanda. Mas há uma demanda crescente na Índia por trigo, por milho, principalmente por trigo, né? Então é importante acompanharmos. Bom dia para todas as pessoas que estão nos mandando bom dias aqui, como o Edson Lessa, por exemplo, o Luciano Porto, e eu peço desculpas, viu, Luciano? Não consegui perguntar para o Vaninho sobre os prêmios, mas ele explicou bastante sobre os prêmios aqui. Eu tenho certeza que, em partes, ele respondeu a sua pergunta. Obrigada. Quero agradecer também o Moisés Vicente, o Rodrigo Mendes, o Alban nos sinalizando para trazer o Antônio da Luz. Vamos trazer o Antônio da Luz com certeza aqui para o Bom Dia Agronegócio, viu, Alban? Porque as análises deles são sempre importantes, são sempre impecáveis, e eu imagino que essa entrevista à Rádio Guaíba, que eu vou fazer questão de ouvir sobre a China, foi bastante importante. Agradeço também Lilian Henk, Joel Alves, o Francisco Fontana, o Fabiano Alves, a Ana Elisa Peloso, enfim, todos, o Márcio Eno, Jonathan Freitas, todos que estiveram conosco ao longo desta edição de segunda-feira do Bom Dia Agronegócio. Agradeço a sua participação e já te convido a estar conosco aqui amanhã, a partir das 8 horas da manhã, pelo horário oficial de Brasília, para nossa abertura de mercado, para o nosso Bom Dia Agronegócio. Uma ótima segunda-feira para você, de bons negócios, ótima semana, até amanhã.